Vamos lá para análise macro. Bom, hoje na volta do feriado aqui no Brasil, nós já começamos o dia aí com informações do balanço da Apple que saiu ontem à noite e nós tivemos aí uma surpresa negativa no balanço. Aparentemente o balanço dela veio com lucros um pouco maiores que o esperado, só que uma receita menor do que o esperado, e basicamente a justificativa de tudo isso é porque as vendas na China diminuíram. Lembrando que nós tivemos aí no último mês a China proibindo a compra de iPhones para servidores públicos da China e empresas do governo chinês. E basicamente todas as empresas que residem na China têm alguma participação do governo chinês, né? Então isso sim já era previsto que ia transmitir para as vendas da Apple, e realmente isso fez efeito e fez com que as ações da Apple caíssem mais de 3% agora já no pré-mercado, antes mesmo das ações normais abrirem, né? E nós temos também o Tim Cook, que é o CEO da Apple. Ele falou que ele prevê uma estagnação na receita para o próximo trimestre, ou seja, para esse final de ano. Então, o que a gente lembra que isso é o guidance, né? O guidance é a previsão que eles têm para frente nas perspectivas de lucro ou movimentações da empresa, né? Então, assim, como a Apple é a ação que mais tem peso nas bolsas americanas, sim, isso está pressionando aí as bolsas americanas agora, nesse momento, levemente para baixo, por conta de que as outras ainda estão subindo no pré-mercado, né? Muito voltado ao cenário extremamente positivo que nós tivemos ontem. Ontem, quando o Brasil estava fechado, as ações dos Estados Unidos e as bolsas americanas subiram, a maioria próximo de 2%. Então nós tivemos sim um otimismo generalizado, e tudo isso foi reflexo de dois fatores principais. O primeiro deles, e mais importante, foram as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né, o Banco Central Americano, que ele veio a público falando, e na entrevista ele deu a entender que possivelmente não teremos mais altas de juros nos Estados Unidos esse ano. E isso fez o otimismo na quarta, à tarde, e na quinta-feira, com as bolsas disparando para cima. Na quinta-feira nós tivemos ainda um otimismo a mais por conta de que os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos aumentaram, ou seja, começam a ficar mais pessoas desempregadas, o que dá a entender que a política monetária está fazendo efeito, e nós teremos sim aí uma desaceleração na economia americana, que é o necessário nesse momento para que o Fed não aumente mais os juros. Então, assim, tudo isso gerou positividade ontem. Hoje nós temos o payroll, que é o principal dado de emprego americano, que vai dar a entender o seguinte: se ele vir uma geração de emprego fraca, a gente vai ter uma continuidade da positividade nas bolsas americanas e vai refletir para o resto do mundo, Europa, Brasil, Ásia, tudo. Se nós tivermos um payroll forte, aí nós temos possivelmente um dia de virada aí com queda para as bolsas no mundo inteiro e alta para o dólar. Só que a gente teve uma pesquisa divulgada de que os players, os principais investidores do mundo, eles estão olhando mais para a parte de ganhos médios por hora trabalhada. Então, 41% dos investidores está acreditando que esse é o principal dado para hoje, que sai dentro do payroll, né? São uma série de números que vão sair hoje. E isso, obviamente, vai fazer o peso por conta de que eles precisam se reposicionar. Se é esse o foco deles hoje, a gente vai ter que ficar de olho nisso também. Como eu falei, as bolsas asiáticas, elas refletiram a positividade das bolsas americanas, subiram a maioria, tudo mais de 1%. Nós tivemos também a Europa subindo forte também, enquanto nós estávamos fechados aqui. Um fato relevante lá foi o BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, ele também manteve a taxa de juros, não alterou em nada. E nas falas do Banco Central lá, eles foram totalmente contra os questionamentos de possíveis cortes na taxa de juros. E isso, óbvio, já gerou uma precificação de alta para a libra esterlina, que é a moeda deles, frente ao dólar, o que fez uma pressão de queda para o dólar ontem mesmo, e está ajudando num cenário aí de dólar mais fraco hoje, né? E aqui no Brasil, nós estávamos em feriado e tivemos, sim, a nossa bolsa, que é cotada lá fora, o EWZ, subindo junto com os Estados Unidos, aí próximo de 3% ontem, durante o nosso feriado aqui, o que tende a precificar uma abertura da nossa bolsa aqui em alta e o dólar em queda. Só que ao longo do dia, o que vai dar o resto do direcionamento do dia é o dado do payroll americano.